Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo feito para os estudiosos da Bíblia, ok? Aqui todos os cristãos podem vir acompanhar o meu estudo. Esse estudo não é feito em grupo, não é feito aprofundado. Sou um cristão, que estuda cada livro da Bíblia, começando pelo Gênesis, para entender melhor as palavras dos antigos profetas e de Cristo, que nós chegaremos também lá no Novo Testamento. O que eu indico e foco aqui é como, desde o Gênesis, desde quando estávamos cheios da graça de Deus no paraíso, com Adão e Eva, antes da desobediência, nós tínhamos a imagem nossa como a imagem do próprio Yahweh. E pela desobediência, que não para até hoje, infelizmente, nós nos afastamos da graça, e entramos para a desgraça, ou seja, sem graça. Entrou o pecado no lugar da graça. Por isso se chama pecado original. Mas isto não é uma catequese. Eu já parei no último capítulo, em Moisés chegando ao Egito, onde Moisés é o autor dos 5 livros pentatêuticos, chamado Pentatêutico, que são 5, penta vem de 5, 5 livros escritos pelo próprio Moisés, através do Espírito Santo, onde ele recebe a missão de libertar os hebreus, os israelenses, do Egito, que eram escravos. Lá eles ficaram 430 anos vivendo no Egito desde José. José, o último personagem do Gênesis. Moisés, o primeiro do Êxodo. Então ele escreveu, quando estava no deserto, os 5 livros sobre essa história magnífica, onde Deus, Yahweh, veio à terra dar a missão lá na sarça ardente para que Moisés voltasse ao Egito, que ele estava fugido do Egito, que estava sendo perseguido, e pudesse então, com os anciões e com seu irmão Araão, fazer a libertação. Aí ele fez os 10 sinais, bastante fortes da sua presença no Egito, que são as 10 pragas, que já descrevi na Igreja Peregrina de Cristo 6, esta é a Igreja Peregrina de Cristo 7, ou seja, estamos na 7ª edição do meu estudo. E nesse estudo, nós vemos aqui uma das mais bonitas histórias, e não é só história, que realmente aconteceu, uma história real, onde Yahweh resolveu vir à Terra interferir. Então, quando Yahweh, Deus, criou seu Filho lá no início dos tempos, espiritualmente, Jesus e Yeshua já existia desde o início, por isso que ele é o Alfa. E é muito comparado com Adão, porque Adão entrou no pecado e trouxe a morte através do pecado. E Cristo é nosso Adão, novo Adão, que veio tirar os pecados do mundo e dar a chance de você e eu obtermos a graça que perdemos do paraíso. Então é muito bonita porque Deus vem em espírito, o Espírito Santo na sarça ardente, Essa é a presença do Espírito Divino, de Deus, de Yahweh, sempre em forma de fogo. Podem ver durante a Bíblia toda, ele aparece espiritualmente através do Espírito dele, que jorra a graça. Tudo que foi criado foi da sua graça, do seu Espírito. O Espírito também que trouxe Jesus e Yeshua como homem, como corpo, através da sua mãe Virgem Maria, que foi preparada com certeza, antes mesmo da Virgem Maria nascer, foi preparada espiritualmente, mesmo sem saber, que seria a mulher, a nova Eva,
A Eva também trouxe o pecado e a Virgem Maria trouxe a luz, trouxe a graça através de Deus encarnado homem. Aí o grande milagre. Deus encarnado homem veio com a missão de seu Pai, do Espírito do seu Pai, de Yahweh, Deus. E ele cumpriu até o último segundo, né? Passou por muita perseguição, por muita dor, pela paixão no Calvário e ressuscitou. A história de Cristo é a história do Cordeiro, do primogênito, Jesus Yeshua, primogênito de Deus Yahweh, que os une através do Espírito Santo, que é a graça propriamente dita do Yahweh. Então ele vem para a terra, amando do seu Pai, passa por todas as profecias do Antigo Testamento, ressuscita, e no ressuscitamento de Cristo está o nosso ressuscitamento. Ou seja, fim do pecado, a volta da graça e o convite para voltarmos ao Éden, ao paraíso, onde esse Éden e esse paraíso vão ser a nova terra transformada. Então Cristo veio avisar que vai transformar a terra na sua segunda vinda e quer que nós nos transformemos em espírito, né, para ir viver junto com Ele nessa nova terra. Nosso paraíso, nosso jardim. Então a nova terra será muito mais bonita, muito mais soberana, muito mais cheia de graça. Porque a graça, na vinda de Cristo, entrou de novo na gente. Se você tem fé, você tem a graça. Se você acredita, você tem a graça. Então, quanto mais afastarmos do pecado, mais aproximamos de Yahweh, Deus, e de Jesus e Yeshua, da nossa mãe Virgem Maria, que teve a missão de trazer a luz ao mundo e continua vindo aqui ao mundo com permissão de Yahweh e de Yeshua para nos chamar a convertermos, a ter fé, a rezarmos mais ou orarmos mais, né? Para que devemos nos arrepender de nossos pecados. Somos pecadores, pecamos sempre, né? E vamos continuar pecando porque somos humanos, não somos santos. Os nossos santos descritos na Igreja Católica são santos por quê? Eles foram se afastando tanto do pecado e se dando tanto para a vida, para a salvação, que eles são chamados assim de santos. Mas você é santo, eu sou santo. Só que a nossa santidade ainda é muito pobre, porque não atingimos a fé plena. Vamos atingir a fé plena na medida do possível, mas já estamos salvos pela vinda do nosso Cristo Redentor. Então, voltemos ao Êxodo. Então, Deus veio para a terra, em seu espírito através da sarça, e depois acompanhando Moisés até o Egito de volta, onde deu os sinais que prometeu. Falou para Moisés: estarei contigo e darei os sinais, e todos acreditarão em você através de mim. Você será reconhecido como um grande profeta, você e Araão, né? Então, os dois trabalharam juntos, libertando os israelenses do Egito. 430 anos lá, desde José. Quando José ainda estava vivo e algumas gerações depois, os faraós reconheciam o Deus dos israelenses. Depois foram esquecendo, ficaram com medo do crescimento e da fé em Deus, né, em Yahweh, Deus dos israelenses. E os faraós então começaram a tirar os direitos, escravizar o povo judeu, o povo hebreu. Naquele tempo ainda não eram chamados de judeus, eram chamados de israelenses através de Jacó, que recebeu esse nome diretamente de Deus Yahweh. Já falamos anteriormente. Bom, aí Deus, então, na 10ª praga, né, ele chamou Araão e Moisés e explicou que queria que avisassem todo o povo de Israel para pegar um cordeiro, ou um cordeiro ou um carneiro, né? E
tivesse no máximo 1 ano, quer dizer, os primogênitos, olha só, os primogênitos, cordeiros ou carneiros, sem nenhuma falha, digamos, de doença, né? Perfeitos, dentro do possível, e que cada família pegasse um cordeiro ou um carneiro e pudesse, então, seguir as regras dadas por Yahweh Deus diretamente a Moisés. Oh, isso é lindo, hein? Bom, antes de explicar como seria a ceia da Páscoa, o dia do Senhor, o dia da libertação, assim é conhecido até hoje, devemos louvar a Yahweh, a Deus, ter salvo e libertado o povo israelense, que é nosso povo, povo da igreja. A igreja é a cabeça de Cristo. Sendo a cabeça de Cristo, é a cabeça de quem? De Yahweh Deus. Então, os israelenses foi escolhido como um povo original da nossa fé. Isso eu já descrevi em todos os vídeos anteriores. Eu gostaria que vocês acessassem meus vídeos anteriores e estudassem também a Bíblia da forma que desejarem. Isso que eu faço é passar uma experiência para que a gente possa transmitir um conhecimento. Conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, é um ato de dever de todo cristão, porque a Bíblia nos alimenta, nos dá fé. Então precisamos lê-la todos os dias. Enfim, aí Deus disse a Moisés: Moisés, hoje é dia 10. Deste dia 10 até o próximo dia 10 se fará um mês. E em 12 meses se fará um ano. Ou seja, Deus Yahweh criou um calendário lunar, né? Por que lunar? Porque o horário deles não começa a partir da meia-noite, começa a partir das 18 horas da tarde. Então, do dia 10 às 18 horas da tarde, inicia o calendário israelense, que hoje é conhecido ainda como calendário judeu. Lá na frente nós vamos explicar a diferença entre judeus e israelenses, né? Então, por enquanto, no Egito eles são israelenses. Aí ele disse, então, esse é o calendário que vocês vão ter que seguir comigo e comemorar todos os anos as festas do Senhor. São 7 festas, as festas do Senhor, inaugurando a Páscoa de Moisés, que é a Páscoa do povo israelense, ok? O povo judeu também, que é a mesma coisa, né? Só que os judeus chegaram bem depois, quando eles atravessaram o Jordão, já 40 anos depois, no deserto, ficaram 40 anos, eu vou explicar por que depois. E aí as tribos se dividiram ao longo do Jordão, uns a leste, outros a oeste do Jordão, ocupando espaço geográfico. Ganharam essas áreas através de guerras, através de ocupação, por ordem divina de Yahweh. Porque Canaã é aquela área que até hoje é conhecida como a nação de Israel. Então, a partir das 18 horas, já dado o calendário por Yahweh Deus, ele falou, então, a partir do dia 14, vocês peçam para cada família ter um carneiro ou um cordeiro sem máculas, né? Perfeito no máximo possível, para ser sacrificado às 18 horas do dia 14. Olha só, como Deus se importa com o tempo e espaço nosso. Para Ele não existe nem tempo nem espaço. Mas Ele, como Criador, entende o lapso de tempo que a gente vive. Então Ele disse, às 18 horas do dia 14, todos deverão sacrificar esse carneiro ou cordeiro, né? Que é um carneiro cordeiro primogênito, porque menos de um ano, sacrificar e fazer a ceia a partir da meia-noite, né? Pegarão o sangue imolado dos carneiros e passarão nos umbrais de suas casas. Deverão preparar
esse carneiro com ervas, preparar esse carneiro para se alimentarem na sua família. Se o carneiro for muito grande para uma pequena família, que se unam na mesma casa 2 famílias. Se tiver visitantes e se tiver servos, deverão ser estes circuncidados, né? E poderão participar da ceia do Senhor, que será meia-noite. Porque eu, o Senhor, passarei por todo o Egito. Eu, o Senhor, seu Deus, darei a última praga aos primogênitos animais, e o primogênito de todas as famílias do Egito perderão a vida, como um grande sinal que reconheçam o poder do Deus de Israel. Não só para reconhecer o poder de Deus de Israel, mas acabar com o coração duro, com os deuses falsos dos egípcios. Então, a partir daí, Yahweh, Deus, começa a indicar que só há um Deus, um só Senhor, um só Criador, reafirmando lá desde o início do Gênesis. Eles me reconhecerão todos como o Deus, o Yahweh Todo-Poderoso do povo de Israel. E vocês se alimentem, né? Não esqueçam de passar o sangue nos umbrais, porque aí o anjo da morte não vai entrar na casa de vocês, só na casa dos egípcios e nos animais dos egípcios também. Vocês deverão preparar o pão sem fermento para comerem durante a festa e o carneiro. O que é o pão sem fermento? O trigo, sal e água, né? Sem fermento, porque o fermento faz o quê? Faz crescer o pão. Então o fermento aí, sendo retirado, é o pão sagrado, o pão que vem do céu, o pão ungido naquela data por Yahweh. Aqui nós vemos a indicação clara de que Deus Yahweh apontou o carneiro primogênito, sacrificado, imolado, e o pão que vem do céu, o pão que alimentará essa data tão celebrada até hoje, né? Sem fermento. E ainda diz mais, esse pão deverá ser produzido e comido sem fermento do dia 14 até o dia 21, né? Então, das 18 horas, lembrando que 18 horas, a partir de 18 horas do dia 14 às 18 horas, para dar os 7 dias. Por quê? Porque isso será a festa dos pães ázimos. Ázimos quer dizer sem fermento. Aí tem uma certa simbologia de que o pão sem fermento é o corpo sem enganação, sem pecado. Também os teólogos trazem esse tipo de interpretação para essa ação recomendada a Moisés e a todo o povo de Israel. Né? E diz mais, reunirá o povo todo de Israel em assembleia para explicar isso, às 18 horas do dia 14, e no 7º dia outra assembleia para comemorar a libertação, porque até lá eles já tinham atravessado até o Mar Morto, né? Estavam atravessando o Mar Morto, estavam acampados, mas que comessem o pão sem fermento durante 7 dias, das 18 horas, a partir das 18 horas do dia 14. Ok? Então, a festa da libertação, a festa, até aí, né? Pode ter mais festas. Festa dos pães ázimos, que é conhecido assim, sem fermento. 7 dias. E explicou mais, né? Que na mesma noite cada casa com seus vizinhos não poderá haver sobras para o dia seguinte. Que fosse tudo consumido na ceia. Ok? E que os patriarcas das famílias usassem uma roupa, né? Com cintos na cintura, sandália nos pés e cajado na mão. Então, nas cerimônias, que cada um dentro da sua casa
tivesse esse tipo de vestimenta. Olha só como Deus é precioso nos detalhes, né? Porque isso tem um significado bastante grande. É um significado de uma cerimônia muito serena, muito profunda na fé de que seriam libertados naquela hora através do seu rei, Deus Yahweh, né? Então a Páscoa, se você for no dicionário ver Páscoa, que significa Páscoa, Páscoa é a passagem, é uma passagem. A passagem de Deus pela terra através do anjo da morte. Essa passagem é a última praga e a que mais significou, junto com as outras, a liberdade dada pelo faraó através dessa pressão toda exercida por Moisés através de Yahweh Deus e do seu irmão Arão. Então nessa passagem levou todos os primogênitos dos egípcios. Passou a ser lembrado esse dia como o dia do Senhor, a Páscoa. Bom, nesses 7 dias do pão sem fermento, a partir das 18 horas do dia 14, também não poderiam trabalhar, tá? Durante esses dias. Só preparar alimentos, as coisas básicas do dia a dia, mas trabalhar que fosse proibido nesses 7 dias, a partir das 18 horas do dia 14. Bom, à meia-noite Deus feriu todo o Egito. Feriu, quer dizer, passou e levou os primogênitos, dando o sinal da sua criação, do seu poder como o único Deus. E fazer o faraó se ajoelhar, né, ao verdadeiro Deus. Foram 430 anos vivendo no Egito, desde José, quer dizer, 4 séculos e mais 30 anos. Né? Ele pediu, então, Yahweh também, na sua recomendação, circuncisão de visitantes e servos. A circuncisão seria a transformação desses servos e visitantes como crentes da fé de Yahweh, Deus. Poderiam comer mesmo da ceia da Páscoa, né? Bom, na hora dos sacrifícios, na hora de comer, né? Que cada casa consagrasse, quer dizer, cada patriarca de cada casa consagrasse na ceia, antes da alimentação, o cordeiro primogênito a Deus, Yahweh, o pão sem fermento a Deus, Yahweh, né? Como forma de reconhecimento do Criador, da festa do Senhor, da Páscoa, da libertação. Bom, depois que o primogênito do faraó morreu, depois da revolta do faraó Ramsés, ele se ajoelhou, reconheceu a força, porque ele foi avisado por Moisés várias vezes, que deixasse seu povo partir, né, nas 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos. Então, no dia 15, entre 14 e 15, Moisés, Arão foram chamados, conversaram com o faraó. O faraó pediu para eles saírem com tudo que era deles do Egito, com rebanhos, com peças, com tudo, né? E que levasse também tudo que fosse doado pelos seus vizinhos egípcios, para que nunca mais voltassem ao Egito. Claro que o Ramsés estava muito zangado, mas veja bem, ficou com tanto medo de Yahweh Deus, ele poderia mandar matar os israelenses lá no Egito. Não. Ele, com a dor ainda das 10 pragas, da coisa, ele sentiu sim medo de Yahweh. E viu que não tinha forças do Egito todo combater Yahweh Deus. Então, aquele primeiro pedido, antes da primeira praga do Moisés, Deus já tinha avisado que o coração de Ramsés seria endurecido para que todos vissem os sinais da libertação do seu povo.
Aí Deus marcou de fato naquela época aquele povo como sendo o povo elegido por ele, povo escolhido por ele. Muito bom, muito bonito, apesar que os hebreus, os israelenses daquela época, no deserto aprontaram demais também, desobedecendo, houve várias coisas que nós vamos contar depois. Bom, aí o que aconteceu? Aí no dia 15, depois que tudo foi feito conforme a orientação de ao Deus, eles começaram a sair do Egito, né? Começaram a sair do Egito e Deus disse a Moisés: eu sairei em forma de uma coluna de poeira à frente do povo. De dia, uma fogueira e uma coluna de fogo à noite, até para aquecer mais todo o povo e orientá-lo em direção ao caminho que eu apontarei. Chegando à terra dos filisteus, Moisés recebeu a mensagem de Yahvé, que não deveria atravessar pelas terras dos filisteus, que haveria muita guerra. Então que ele se desviasse, né, para o deserto próximo ao Mar Vermelho. O local lá era chamado de Pairote, de frente a Magdol, região de Baal-Zephon. Então essa região próximo ao Mar Vermelho, onde eles acamparam em frente ao Mar Vermelho, né? E ao acampar ali naquele local, ao longo de algum tempo depois, pequeno tempo, avistaram as tropas do faraó chegando para matá-los. Aí Yahvé já tinha dito isso a Moisés que iria acontecer. E Deus então interpôs numa garganta ali na saída da serra para a praia do mar, sua coluna de fogo, impedindo que os exércitos do faraó atingissem os israelenses. Deu a ordem a Moisés para subir num elevado ali, em frente ao mar, levantar o cajado para dividir o Mar Vermelho. Depois que todo o povo passasse, Moisés também, que ele iria mostrar mais um poder ao povo de Israel, que era matar todo o exército do faraó. Então, todo o exército do faraó, ao passar atrás, na perseguição, dentro do Mar Vermelho, já dividido por Deus, com piso até seco, as tropas do exército do faraó foram com certeza para dizimar os israelenses. Mas os israelenses chegaram à praia do outro lado, junto com Moisés. O mar se fechou atrás dos israelenses e todas as tropas, todo o exército do faraó reunido para aquela perseguição foi dizimado. Então a gente pode dizer que a Páscoa de Moisés, a libertação, se deu na última praga do dia 14 para o dia 15. Das 18 horas do dia 14 às 18 horas do dia 15, seria o dia da libertação dos israelenses de 430 anos no Egito e dos últimos séculos, né, sendo escravos dos egípcios. E aí tem uma certa diferenciação que eu gostaria de deixar claro, que é a questão do dia da Páscoa de Cristo. A Páscoa de Cristo é remontada em cima da Páscoa de Moisés, ou seja, é feita nas mesmas datas. Jesus chega, Cristo, Yeshua chega nas portas de Jerusalém, em cima de um burrinho, porque assim foi profetizado por um profeta antigo, que nós vamos chegar lá na história dele também, num dos livros. E na Páscoa do dia 14 ele chega entrando às 18 horas nas portas de Jerusalém. E aí tudo acontece com Cristo. Cristo é o mesmo Cordeiro que será imolado, puro e sem defeitos, sem pecados. Por quê? Porque ele é Deus encarnado, corpo homem. É o nosso Adão Salvador. O segundo Adão que vem
e nos salva. Como que nos salva? Na ressurreição na cruz, mostrando que nós ressuscitaremos. E Ele é a primícia, é a primeira colheita, certo? Ele é o pão ázimo, pão que vem do céu e nos alimenta. Ele é Cristo, Redentor. Ele é Deus encarnado homem. Subiu e ascendeu aos céus como homem. Está ali como advogado. E será, depois da graça, quando vier na segunda vez, acaba a graça. Quem teve fé teve, quem não tem, vai ser julgado pela falta da fé. Mas todos que tiverem um pingo de reconhecimento de fé serão salvos. E serão julgados, né? Então Cristo volta na segunda vez e julgará todos os povos. Ressuscitará os mortos, né? Na vinda da segunda vez, ressuscitará primeiro os mortos da santidade, os mortos crentes mesmo, né? Muitos estarão ainda na terra na vinda dele e não morrerão durante 1000 anos. Outros ressuscitarão e Jesus vai reinar por 1000 anos. Esse significado dos 1000 anos, depois da segunda vinda dele, é justamente ele vai se assentar em Jerusalém, na Nova Jerusalém, vai reformar toda a terra, transformada toda a terra. Terá 1000 anos com esses povos todos para deixarem viver e ver a fé de cada um. Esses estarão depois de 1000 anos também sendo julgados. Virão os mortos que não foram ressuscitados. Os mortos não ressuscitados são aqueles que não tiveram fé e escolheram outro caminho. Não acreditaram, apesar de todos os sinais. Não acreditaram em Deus real, em seu Filho Cristo, nosso segundo Adão. Esses que escolheram por livre-arbítrio esse caminho serão julgados e serão afastados definitivamente da presença da criação. O inferno é isso, é a segunda morte definitiva. Nós vamos ter a primeira, mas Cristo na cruz falou, olha, eu também morri, mas ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. Então nós estaremos ressuscitando para viver os 1000 anos, né, junto com os santos e junto com aqueles que ainda não tinham morrido. Ficarão 1000 anos aqui e visitaremos Cristo em Jerusalém nas datas santas e promulgaremos a fé para aqueles que não creem ainda, dando a segunda chance de todo mundo se converter. E aí no final, né, o julgamento será em cima das obras e da fé. Queremos estar no livro da vida. Queremos estar no julgamento. Queremos estar sem a segunda morte. Então hoje eu paro por aqui, porque agora que atravessamos o Mar Vermelho e ganhamos a liberdade, nós ganhamos 2 festas. A festa do Senhor, da liberdade, e a do pão ázimo e do pão ázimo, né? Tá? Mas aí virão também as festas das primícias. Tem 7 festas. Eu vou só ler aqui para vocês saberem quem são essas 7 festas, né? Então nós temos aí as festas da Páscoa, que é o dia 14, a partir das 18 horas até dia 15. Os 7 dias dos pães sem fermento, a partir do dia 14. As primícias, que são as festas das primeiras colheitas, né? E aí representa a primícia da ressurreição de Cristo, que foi a primícia, foi o primeiro a ressuscitar. Porque vejam bem, muitos confundem aí, achando que, por exemplo, não, ele não foi o primeiro a ressuscitar. Cristo mesmo ressuscitou 4, 5. Realmente. Só que esses 4, 5 morreram de novo, né? Para poder ressuscitar definitivamente, entenderam? Cristo ressuscitou, morreu uma só vez, ressuscitou na graça, mostrando que todos ressuscitarão. Então nós morreremos uma vez e ressuscitaremos uma vez, né? Pode ter algum milagre de salvação, de ressuscitação aqui na Terra, através de doença, de alguma coisa? Pode. Só que isso não nos garante que já é a ressuscitação final. A nossa ressuscitação é uma vez só.
certo? A nossa ressuscitação. Nossa morte é a primeira morte. A segunda morte, possivelmente não haverá nenhum ressuscitado, mas estou falando besteira. Mas a ressuscitação final vai ser quando a gente estiver com a vinda de Cristo na segunda vez, certo? Aí será a nossa ressuscitação para a vida eterna. Eu creio e quero que meu Salvador me salve. E você? Né? Então nós temos a Páscoa, os pães ázimos, 2, as primícias, que são as primeiras colheitas agrícolas, né? Que é comemorado como se fosse a primícia de Cristo lá na frente. Pentecostes. Pentecostes é a festa do Espírito Santo que desce e dá fé para a gente. Isso aconteceu no pé do Sinai e aconteceu depois com os apóstolos e a Virgem Maria no tabernáculo, né? Quando Cristo, depois de ressuscitado, mandou o Espírito Santo conforme havia prometido. Das trombetas, que é o aviso da expiação, né? Das trombetas, e poderíamos dizer que as trombetas, as festas das trombetas, é a festa que chama atenção para a expiação, que é o sofrimento, né? E fechou, né? E tabernáculos. Tabernáculo, quando depois do Sinai, que Deus deu as 10 tábuas, os 10 mandamentos, desceu lá embaixo, separou quem era bom, quem era ruim, e morreu, né? Que fez aquele ídolo de boi dourado para ser adorado enquanto Moisés ainda estava lá em cima. Aí o que aconteceu? Aí Moisés pediu: quem vai acompanhar nosso Deus, fique junto comigo. Quem não for, pode ir embora. Só que se ir embora significou a morte deles, né? Então, a morte deles foi uma espécie de purificação inicial do povo israelense através de Yahweh, mostrando que quem não está com a fé está morto. E ocorreu ali outros ensinamentos para construir um tabernáculo, uma tenda grande, onde Deus iria morar dentro de uma arca da aliança toda dourada, que ficou os 10 mandamentos. E através dali, esse tabernáculo e da aliança foram andando junto com o povo de Israel nos 40 anos e depois até no reino de Salomão. Aí depois a gente vai falar então no próximo vídeo, que seria o vídeo da Igreja Peregrina de Cristo 8, né? Sobre essa questão do Monte Sinai, do tabernáculo e os significados que esse tabernáculo e a morada de Deus dentro do tabernáculo, na Arca da Aliança, né? Qual o significado disso para o futuro? Apontando de novo, ensinando Deus e apontando para o futuro a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A história é muito bonita. Encerro aqui mais esse vídeo, mais essa passagem, lembrando que o Pentateuco são 5 livros de Moisés, inspirados no Espírito Santo, onde Moisés com a própria mão escreveu esses 5 livros. Encerramos aqui, agradeço a todos. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e ao mesmo tempo pedir que todos abram seus corações, leiam mais a Bíblia, falem com seus filhos lerem também, porque nós temos que alimentar a nossa fé. A nossa fé se alimenta onde? Pela Bíblia, né? Pelos pastores, pelos padres em seus eventos, e também na nossa igreja, né? O arrependimento dos pecados, a ceia, a Eucaristia. Não tem como negar a Eucaristia, se Cristo disse para lembrar isso, né? Depois que ele fosse embora, na última ceia. Está tudo escrito lá e nós vamos chegar lá falar sobre essa questão específica. Mas que os homens tenham o coração aberto para o que interessa, que é a fé em Cristo Redentor, Deus, homem,
que ascendeu aos céus, indicou o caminho e disse: venham, eu sou o caminho. Nós temos que trilhar esse caminho de uma forma ou de outra. Que estejamos no livro da vida, que estejamos no livro das obras e no testemunho. Porque quem tem fé tem que testemunhar a sua fé, né? Somos apóstolos de Cristo. Se nós seguimos as recomendações que ele deu aos apóstolos, e os apóstolos deram para nós ao longo dos tempos, né? Nós somos apóstolos de Cristo também. Temos que testemunhar. E esse é um pequeno trabalho que eu faço nesse vídeo, chamando todos à conversão, à fé e ao arrependimento dos pecados. Então vamos orar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação nenhuma. Não nos deixeis cair em tentação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus e Yeshua. Santa Mãe de Deus e Yeshua, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a fé, o Espírito Santo penetre em todos vocês, em mim também, e que a gente evite pecar mais, tenha mais solidariedade, menos intolerância com os nossos irmãos, não responda aos reativos. Hoje a intolerância subiu a um grau máximo. Nós temos que, como bons cristãos, representar a fé. Obrigado. Encerro aqui meu filme.